começamos, pretendo que seja a primeira de várias vezes. Só é a primeira agora porque eu estou aqui no clube há aproximadamente 30 dias, não tivemos nem tempo para conversar. E eu vim falar para vocês a respeito desse trágico acidente que nós sofremos recentemente. E eu gostaria de começar falando para vocês a respeito daquilo que nós mais investimos desde que esse acidente ocorreu e que nós não medimos esforços para resolver qualquer que tenha sido o problema que tenha sido criado, que é atender os familiares das vítimas. A partir do momento que nós tivemos esse trágico acidente, nós providenciamos trazer para o Rio de Janeiro os familiares das vítimas. Nós providenciamos ir buscá-los onde eles estavam chegando, quer fosse rodoviária ou aeroporto, com representantes capacitados da Petrobras, psicólogos, assistentes sociais, o que se fizesse necessário. Levamos todas essas pessoas para um centro de acolhimento, num hotel no Recreio, um hotel confortável, que desse a privacidade necessária para que eles suportassem esse momento, e com todo o nosso apoio. Sempre que era necessário ir ao IML, qualquer movimentação desse pessoal, ele era feito com o nosso total apoio. E assim foi feito e está sendo feito. Hoje nós já identificamos 5 corpos e estamos providenciando o translado desses corpos para onde as famílias definiram. Eles estão indo ou de avião de carreira, se houver, ou por jato fretado, se for necessário. Paralelamente a isso, tem os 3 atletas nossos que estão hospitalizados. Esses também nós trouxemos os familiares para aqui, levamos e estamos acompanhando para e passo todo o desenvolvimento do seu tratamento nos diversos hospitais, utilizando médicos, assistentes sociais e psicólogos, o que for necessário. Um deles, o que infelizmente está mais grave, nós temos lá dia e noite representantes nossos, médicos nossos. E nós rezamos a Deus para que ele saia dessa. Nós estamos confiantes nisso. As primeiras 72 horas são essenciais. Ele está grave, mas estável, o que nos traz uma esperança muito grande que breve teremos esse caso resolvido. Os demais atletas, aqueles que estavam estavam no módulo de habitação quando ocorreu a tragédia e não tiveram nenhum ferimento, nós mandamos todos esses atletas para suas respectivas casas. Mas não simplesmente mandamos, nós colocamos um representante do Flamengo com cada um desses atletas e levamos esses atletas até as suas casas, até os seus representantes legais. E isso tudo foi fotografado e está registrado. Além disso, nós mantemos diariamente contato com esses atletas via nossos psicólogos e assistentes sociais para garantir que eles estão sendo bem atendidos e que não sofram nenhum tipo de consequências psicológicas devido ao tal acidente. Bem, dito isso, eu queria deixar claro também para todos que nós estamos em contato com as mais diversas autoridades, quer sejam governamentais, quer sejam jurídicas, legais, policiais, e estamos facilitando todo o trabalho deles. Nós queremos que esse episódio seja claramente definido o que aconteceu.
Eu queria entrar em um outro tópico aqui, mas eu queria passar rapidamente dele, porque eu acho que ele está trazendo muita confusão de uma maneira geral. É o CT, suas licenças, seus alvarás, suas multas. Na realidade, isso não tem nada a ver com o acidente que ocorreu. Nós temos algumas providências a serem tomadas para tornar o CT plenamente legalizada. Estamos trabalhando arduamente nisso, com o Corpo de Bombeiros. Para vocês terem uma ideia, nós precisávamos de 9 certificados para conseguir o alvará. 8 deles nós já temos. Estamos terminando com o Corpo de Bombeiros para em seguida ter o alvará. Mas, de qualquer maneira, eu queria passar só en passant por esse tema e queria chegar no tema essencial, que é o acidente, o trágico acidente que deixou toda a nação rubro-negra e o futebol brasileiro e mundial de luto. Na realidade, nós estamos falando de alojamentos modulares que foram implantados lá no CT no ano de 2011. Aliás, o CT começou assim, com 1 ou 2 campos de futebol e com aqueles alojamentos modulados servindo de base para aqueles que então lá treinavam. Eu só queria lembrar aos senhores e senhoras que por esse alojamento passou vários times titulares do Flamengo, jogadores consagrados, como por exemplo Ronaldinho Gaúcho, Wagner Love e outros. Se eu for citar aqui, eu vou me perder em alguns, e outros. Ele foi utilizado também pela Seleção Olímpica de Futebol do Brasil. Então, o que eu queria deixar claro é que nós não estamos falando no puxadinho, nós estamos falando de um alojamento. Além disso, nós fomos fiscalizados. Esse alojamento foi fiscalizado e aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que nos emitiu o certificado de regularidade, e pela FERJ-CBF, que emitiram o certificado de clube formador para o Flamengo, segundo a Lei Pelé. E eu queria aqui, só para os senhores terem uma ideia do que isso significa, ler um pequeno trecho. Essa fiscalização a gente tinha que atender o seguinte: manter alojamento e instalações desportivas adequados, sobretudo em matéria de alimentação, higiene, quero ressaltar, segurança e salubridade. Ou seja, a partir do momento que nós tivemos esse certificado que eu acabei de falar para os senhores, é porque todos esses pré-requisitos foram atendidos. E nós não estamos falando de uma instituição, nós não estamos falando de 2, nós estamos falando de 3. Sem contar que esse módulo de alojamento que nós estamos falando, ele era conhecido por todos. É provável que todos que estejam aqui nessa sala já tenham visitado o CT. Aquilo não era um puxadinho que a gente escondia, muito pelo contrário. Era um alojamento confortável, adequado a que se propunha e que nós mostrávamos para todos com orgulho. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos nesses alojamentos capacidade para 36 atletas. Uma outra coisa que eu queria deixar claro é o seguinte: o atleta até 14 anos, ele é proibido por legislação de morar no clube. Então nós não tínhamos ninguém com menos de 14 anos. De 14 a 17 anos eram os atletas que nós tínhamos lá. A partir de 18 anos, os atletas podem morar no clube, mas o Flamengo, por uma questão de princípios e por entender que misturar idade não é salutar para o desenvolvimento do atleta, a partir do momento que o atleta faz 18 anos, o Flamengo
passa a pagar um salário melhor para esse atleta, de tal maneira que ele possa ir morar em um outro lugar que não o clube, trazendo inclusive seus familiares para morar com ele, criando uma situação de segurança familiar mais adequada. Mas, independente disso, todo o acompanhamento psicológico, nutricional, todo o acompanhamento que um time de futebol do porte e da qualidade do Flamengo dá para os seus atletas, continua sendo dado também para esses que saíram. Então, pessoal, nós sentimos muito o que aconteceu. E o que aconteceu? Esses atletas, eles chegaram na segunda-feira para o alojamento. Eles estavam de férias. O Flamengo, a estrutura organizacional do Flamengo, preventivamente fez uma manutenção em todos os sistemas de ar-condicionado, todos, daquele modo. Nós temos isso registrado e pode ser distribuído para quem quiser. Quem quiser verificar isso, nós temos como demonstrar. Na quinta-feira, vocês se lembram bem, se abateu sobre o Rio de Janeiro praticamente um furacão. Se fosse em países do norte, se chamaria furacão. Nós tivemos ventos entre 110 e 120 km por hora. Apesar das instalações do CT terem sido muito pouco atingidas, a região da Vargem Grande foi muito atingida. Nós tivemos quedas de postes, atingiram-se a alimentação de energia elétrica para o CT. E o que nós sabemos é que entre a noite de quinta-feira e o meio-dia de sexta-feira aconteceram vários picos de energia. Inclusive, quando nós estávamos reunidos lá na sexta-feira de manhã, tentando tomar pé da situação, nós fomos vítimas disso. Toda hora a energia ia e vinha. Bem, então o que aconteceu? O que nós sabemos até agora foi o que a perícia do Corpo de Bombeiro nos falou para alguns dos empregados do Flamengo, que o problema começou no ar-condicionado. E ninguém pode garantir por que começou no ar-condicionado. Se vocês lembrarem, há poucos minutos eu disse que esses aparelhos tinham sido mantidos 2 ou 1 dia antes. Então nós acreditamos, eles estavam em perfeita ordem, eles funcionavam. Então pode ser, a suposição existente agora é que esses picos de energia tenham influenciado no funcionamento regular do ar-condicionado e ocasionado o princípio de incêndio. E esse incêndio começou e, infelizmente, quando tem um incêndio desse porte, com emissão de fumaças tóxicas, as pessoas começam a desfalecer e, a partir daí, você não tem mais o controle. A verdade é que aconteceu um acidente trágico, não foi por falta de investimentos do Flamengo, não foi por falta de cuidados do Flamengo. Afinal de contas, esse é o nosso maior ativo. Aquela turma que estava dormindo lá é o nosso futuro. Nós prezamos muito por essa turma, muito, a ponto de que hoje, vocês sabem, o time mais disputado, quando um garoto começa a se destacar no futebol, o sonho dele, independente do time para que ele torce, é vir para o Flamengo. Então é isso. Nós tivemos todo o cuidado, nós não poupamos esforços em dar o melhor para o nosso pessoal, mas, infelizmente, foi uma sucessão de eventos, após um dia catastrófico para o Rio de Janeiro, que nos trouxe essa catástrofe ainda pior. Então, no momento, o que nós podemos falar para vocês é isso. Nós continuamos, eu sou o coordenador de um grupo de gerenciamento desse episódio. Nós estamos dioturnamente trabalhando em cima da apuração de tudo o que ocorreu. Estamos levantando toda a documentação. Nós temos pessoas de altíssima qualidade trabalhando nisso. E o que eu posso dizer para vocês é isso. O nosso
A nossa prioridade continua sendo atender os familiares das vítimas, os atletas que estão feridos e aqueles que foram enviados para casa. Essa é a prioridade absoluta. Em paralelo a isso, estamos, como eu mostrei aqui para vocês, trabalhando fortemente para brevemente saber exatamente o que aconteceu. A verdade é que todos nós, empregados do Flamengo, todos os vice-presidentes, presidentes, toda a comunidade rubro-negra, a grande família rubro-negra do Brasil e do mundo, o futebol brasileiro e o futebol mundial estão de luto e nós sentimos muitíssimo por ter ocorrido conosco. Muito obrigado e podem ter certeza que estamos trabalhando duro para equacionar tudo isso, clarear tudo isso, e tão logo tenhamos maiores dados, nós forneceremos esses dados para vocês. Muito obrigado.